Eu odeio cinebiografia. É um gênero do cinema de drama que eu tenho cada vez mais preguiça, porque assim, pra mim é um gênero que nem faz muito sentido. A maioria dos filmes de cinebiografia que eu vejo por aí me parece só um clickbait sensacionalista. Uma coisa do tipo, as pessoas gostam de Queen, então a gente tem que fazer um filme que conta a história deles porque vai todo mundo ver. Só que a história deles mais ou menos, né? Geralmente não é. Sei lá, pra mim se você quer saber a história de uma personalidade de fato, tu vai atrás de um livro biográfico, ou de um documentário, ou de alguma coisa assim. Porque cinebiografia pra mim, usando o termo preferido de todos os tios que gostam de assistir filme de ação na sala com a família, é uma mentirada. Algumas são mais grotescas nesse aspecto do que outras, mas a quantidade de cinebiografia que eu já vi que só muda os fatos ou só inventa coisa que não existiu pra tentar criar um drama pra uma história que se eles só seguissem ela do jeito que ela foi já teria drama o suficiente, isso já quebra pra mim completamente o propósito de existir uma cinebiografia do assunto. E parece que esse gênero também já estacionou faz décadas. Todos os filmes acabam tendo a mesma estrutura de ascensão e queda. Eu vou falar um pouco mais sobre essa estrutura depois no vídeo, mas é aquilo, né? De vez em quando até aparecem alguns filmes que fazem alguma coisa mais inventiva, tipo a cinebiografia do Elton John, que eu gostei porque eles fizeram um musical, mas a maioria deles são filmes de drama que seguem exatamente o mesmo roteiro. A questão pra mim é que acho que depois do já mencionado filme do Queen, que não acerta nem a ordem de lançamento das músicas, e de um monte de cinebiografia cafona que são feitas pra tentar papar Oscar que eu assisti, eu meio que desisti do gênero. Além disso tudo, eu acho que a maior piada que eu faço com cinebiografia é que acho que antes de você considerar assistir, você tem que pensar, eu quero ver essa pessoa transando? Não sei, isso só ficou na minha cabeça depois que eu assisti o jovem Karl Marx manifestando o comunista dele em cima de uma novinha. Eu quero ver o Tolkien, o criador de Senhor dos Anéis, transando? Não, acho que não. Vou deixar passar esse filme. Eu quero ver o palhaço Bozo transando? Aparentemente sim, porque o filme tava na minha watchlist, né? Piadas à parte, Bingo, o Rei das Manhãs é uma cinebiografia brasileira que é inspirada na história de Arlindo Barreto, um dos atores que interpretou o Bozo, o palhaço que foi apresentador de programa de TV infantil famoso lá dos anos 80. Foi o filme nacional que foi escolhido no ano pra tentar concorrer ao Oscar, eu achei que valia a pena dar uma conferida. E aí eu deixei ele apodrecendo na minha watchlist por uns 8 anos até ele ter sido sorteado no vídeo passado, porque eu faço disso também. Mas assim, eu acho que eu nunca vi o programa do Bozo, acho que é de antes da minha época. Eu sei quem ele é porque, né, eu vivo no planeta Terra. Mas não é uma figura com a qual eu tinha qualquer apego ou conhecimento da história antes de ver o filme. Eu não acho que tu precisa saber disso pra funcionar, não é igual o Duna do Lynch, que você só vai entender se você ler o livro. E de repente é até melhor você assistir uma cinebiografia sem saber nada da vida da pessoa, né, porque é menos decepção. Mas eu gosto de algumas coisas aqui no Bingo logo de cara. Ele não tenta amenizar ou censurar a história de algum jeito. O personagem do Augusto Mendes, que é o nome fictício do Bingo no filme, é completamente porra louca por boa parte da trama. O que eu acho surpreendente, porque geralmente em cinebiografia de gente que tá viva ainda, eles tentam censurar boa parte do que tá rolando ali, mas nesse filme parece que o Arlindo só falou, faz o que vocês quiserem aí, galera, mostra tudo. E eu gosto quando uma cinebiografia não se leva tão a sério. Acho que isso é muito complicado no gênero, né, porque muitas delas querem passar essa vibe de dramalhão e ser muito realista, porque é uma história real, né. E o Bingo faz muito isso. A parte mais dramática e óbvia da história, inclusive, foi o que eu menos gostei do filme. Mas também é um filme que é engraçado, que tira o humor ali de situações bizarras, elas sendo baseadas em fatos ou não, e que o Vladimir Brista consegue dar uma graça, uma coisa meio comédia trágica pro personagem, que eu acho importante também. O cara é um palhaço, né, então ele tem que ser engraçado. Geralmente, muito filme de cinebiografia acaba sendo também um veículo pro ator mostrar a atuação dele, né. O que eu acho que talvez seja uma das melhores coisas desse filme, que o Vladimir Brista realmente tá muito bem no papel. Mas o que mais me ganhou de Bingo não foi o roteiro, que eu achei meio 880, e nem as atuações, que estão todas excelentes, mas foi a parte técnica da coisa. É um filme muito bem dirigido, muito bem fotografado. A direção do Daniel Rezende é muito dinâmica, muito ágil e muito bem coordenada também. É um filme com um visual moderno, que mete planos enormes, uns planos sequências o tempo todo. Um dos mais impressionantes, é óbvio que é um plano com efeito digital costurando as coisas ali, mas é um plano enorme que acompanha o Bingo lá pro final do filme surtando no apartamento dele. Eventualmente a câmera sai pela janela, voa pelas ruas e entra na janela de um quarto de hospital para mostrar a conclusão da cena ali, que continua com algum tempo, o Bingo internado e tendo um diálogo nesse cenário novo, tecnicamente sem cortar. É um jeito legal de fazer uma transição de cena ali de um jeito lúdico e surreal, que é o que eu geralmente acho que falta nessas cinebiografias. Eu adorei a fotografia aqui também, pra mim esse é um desses filmes que
o visual dele conta mais sobre a história e sobre os personagens do que parece inicialmente. Porque o filme todo é muito colorido, tem muita iluminação diferente, neon ali em quase todos os ambientes. Os palcos que o protagonista se apresenta, o circo que ele vai, o bar trash neon que ele vai beber, o programa de TV dele, até coisas tipo festa dos diretores da emissora ou apartamento da cobertura que ele compra. Tudo é bem colorido na iluminação. A parada é que, sendo um palhaço, e principalmente nessas cenas de programa infantil, tu imagina que esses cenários e iluminação colorida seriam uma coisa bem vibrante, bem clara, uma coisa mais feliz. Mas é tudo iluminado como se fosse um filme no ar. Apesar das cores, tem um contraste forte ali, é tudo muito sombrio, o que pra mim é a fotografia perfeita pra essa história, porque é exatamente o que é o protagonista. Por fora, ele é esse palhaço feliz, amigo da criançada, mas a gente sabe também que ele é uma figura trágica com uma história sombria que tá rolando ali. Outra parada que eu sempre acho engraçado nesse tipo de filme é quando eles têm que retratar uma pessoa ou uma instituição real, mas eles não podem usar o nome de verdade pra não dar um caô, né? Aí eles têm que fazer umas substituições que ficam meio quadrinho da Turma da Mônica ali, uma coisa meio Senhor dos Pastéis ou Coelhada nas Estrelas. Aqui a gente não tem Rede Globo, a gente tem TV Mundial. E aí o programa principal para as crianças ali não é o show da Xuxa, é o show da Lulu. O próprio Bozo, né, teve que ser mudado para Bingo. E o SBT, que na época era TVS, que transmitia o programa, também teve o nome no filme mudado para TVP. O engraçado é que nenhum desses tem uma representação lá tão polêmica, eu acho. Talvez os executivos da Mundial aqui sejam colocados como uns pilantras, mas não é nada muito vilanesco. A cena que eu diria que é a mais bizarra envolvendo uma figura real é quando o Bingo transa com a Gretchen no banheiro. Mas na Gretchen, no caso, eles usam o nome real dela mesmo, então, sei lá, acho que ela liberou o uso, ela só não se importa. Enfim, essa parte toda do filme funcionou pra mim, técnica incrível, visual muito bom. Então agora eu vou comentar do roteiro, que eu achei bem estruturado, achei bem escrito, e tem algumas boas subversões ali de uma cinebiografia comum, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também tem muito clichê cafona aqui, principalmente na relação do Augusto com o filho dele. A primeira cena do filme são os dois brincando ali de teatrinho de sombra com a mão, então já estabelece logo de cara que ele tem uma relação boa com o filho. Mas daí ele subverte um pouco isso, porque eles estão fazendo isso no camarim de um filme pornô que o Augusto tá gravando. Então assim, já mostra que o Augusto é legal com o filho dele, sim, mas não é exatamente o pai do ano, né? Que não era nem pra criança estar ali. Eu acho que daí que vem o drama mais genérico do filme. É mais um filme de pai que foca muito no trabalho e acaba negligenciando o filho. A diferença aqui é que o trabalho dele é ser um palhaço famoso da TV. Mas essa trama meio que se desenvolve igual qualquer filme de pai ausente que a gente já viu. Isso se desenvolve muito rápido também. Depois que ele consegue o emprego, tem mó cena bonitinha dos dois dando um rolê de carro na praia, com o carro brabo lá, novo, que o pai conseguiu comprar. Mas daí a próxima cena ele já tá 100% cagando pro filho, largando o moleque em casa pra ir pra uma gravação seguida de orgias desenfreadas. Uma parada legal que vem disso é que o moleque fica bolado não só pela negligência, mas também pelo teor do trabalho do pai ali. Tipo, ele levava o moleque pra set de filme pornô, tá ligado? Mas aí quando ele tá finalmente trabalhando com alguma coisa que é dedicada pra crianças, ele só deixa o moleque em casa. Isso é um dilema legal que é criado ali no filme, mas acho que não é tão aproveitado quanto podia nesse conflito do pai e do filho. O filho nunca usa isso de argumento, nunca joga isso na cara do pai, nem nada. O que rola é que todas as cenas do filho aqui acabam sendo meio filmadas à parte do pai e são muito cafonas, tem um visual muito literal ali com a mensagem que ela quer passar. Do tipo, os amigos do filho estão assistindo Bingo na TV, mas ele tá de costas, não querendo ver, pra mostrar que ele não tá gostando. Ele vendo o primeiro programa do Bingo jogando uma almofada na TV pra mostrar que o programa tá ruim. E aí começa a cair nessas cenas muito clichês, tipo o Bingo esquecendo de buscar o filho na escola, ou o Bingo esquecendo do aniversário do filho porque tá focado demais no trabalho e na vadiagem. Aí o moleque liga pro programa pra falar que o pai esqueceu o aniversário dele. O que eu até acho uma ideia legal, tipo, o único jeito que ele consegue falar com o pai pelo programa, beleza. Mas ainda assim acho meio cafona por esse clichê da situação toda, né? Eventualmente ele é tão negligente que a ex-mulher dele, que é uma atriz famosa ali da TV Mundial, entra com um processo e impede ele de ver o próprio filho. O que, de novo, é um recurso de drama que é muito utilizado nesse tipo de filme. E cara, dava pra você justificar tudo isso com o aconteceu de verdade, porque são coisas que acontecem de fato no dia a dia, né? Podia fazer parte da história do Arlindo. Só que pelos artigos que eu vi na internet comparando o filme com a história dele de fato, nada disso aconteceu, do tipo, não teve ligação pro programa, não teve disputa judicial, ele não perdeu o guarda do filho, isso foi tudo invenção pro filme. Então é o famoso, pra que fazer isso, sabe? E aí eu volto em mais um dos meus problemas com cinebiografias, porque eu sempre acho a parte profissional dessas histórias muito mais interessante, muito mais única, mas os filmes quase sempre dão mais foco pro lado pessoal do personagem,
que eles acabam transformando em um melodrama genérico. Bingo não foi a exceção. Pra mim, o filme tá no seu melhor quando ele tá mostrando o Augusto se tornando o Bingo, todas as tretas que rolam nos bastidores do programa, as disputas criativas, como o ator entrou nesse personagem e transformou o palhaço em um dos apresentadores mais famosos da TV brasileira. Drama de pai negligente, eu caguei, tem em todo lugar. Mas essa palhaçada, com perdão do trocadilho aqui, é uma história muito mais diferente. Acontecem várias situações bizarras aqui, muito legais de assistir. O teste inicial que faz ele conseguir o papel, pelo que eu li foi baseado no que aconteceu de fato, já é uma cena muito boa. Começa com o Augusto indo fazer o teste pra uma novela, mas quando ele vê a fila de palhaço ali, ele decide na hora tentar ser o Bingo. O que tá rolando nesse teste é um monte de palhaço sendo rejeitado por um produtor gringo carrasco que odeia todos os candidatos ali. E o Augusto chega e começa a falar em português, xingando o gringo de tudo quanto é nome. O gringo entende nada, mas a equipe toda ri pra cacete disso, e o gringo entende, pô, esse cara é engraçado, vamos contratar ele. É aquilo que eu falei do filme ser engraçado também, né? Eu acho muito bom filmes que conseguem tirar um humor esperto de uma barreira linguística. E eu gosto também dessa parte da trama, que é todo o processo que dura desde a escalação do Augusto pro papel até eles conseguirem fazer o programa do Bingo alavancar de fato. Porque desde o começo o Augusto sabe que vai dar ruim, porque os caras só traduziram o programa dos palhaços americano sem adaptar para uma audiência brasileira. Então é um texto que não funciona, é muito engessado. Assim, tipo, é uma falta de noção básica, sabe? A emissora não conheceu o público dela. O que pra mim, na verdade, é bem incrível. Nisso tem a figura da diretora do programa, interpretada aqui pela Leandra Leal, que é uma mulher evangélica, super rígida, que fica lá no ponto do Bingo ditando tudo que ele tem que fazer e falando pra ele seguir o roteiro. E quando tu vê isso, já é meio previsível o que vai acontecer, né? Que o programa vai ser uma bosta, que o Augusto vai ter que sair do roteiro, vai improvisar, vai fazer as crianças rirem, e aí os burocratas da produção vão entender o que tem que ser feito de fato. E é exatamente isso que acontece, mas o Augusto não tá pronto pra isso no começo do filme. Ele precisa passar por uma outra etapa ali pra se preparar pro papel antes disso. Então ele vai num circo ter aulas com um palhaço profissional, que é interpretado aqui pelo Domingos Montanha, no último papel dele no cinema. E essa aula de palhaço serve pra estabelecer ali dois temas importantes do filme. Não importa quantos tapas o palhaço leva, ele sempre se levanta e tenta de novo. O que é bem descritivo de toda a situação ali do Augusto antes e enquanto ele é o Bozo também, né? Porque tá todo mundo dando patada nele o tempo todo. E o outro tema é que o palhaço não obedece à autoridade. Se ele chutar a bunda de alguém poderoso e arrogante, a plateia gosta. Que foi exatamente o que o Bingo tinha feito no teste de elenco, né? Com o produtor gringo, por isso que ele conseguiu o papel. Mas aí ele começa a levar isso pro programa dele também, que ele começa a antagonizar umas crianças mala, valentão do colégio que estão na plateia pra tirar risada das outras crianças. Um jumento! Saiu um jumento! Ele acertou o jumento porque é um retrato dele. Então assim, eu gosto desse paralelo que o roteiro cria, das regras de palhaço com a vida do protagonista, isso é bonitinho. Então é isso que acaba rolando, o Bingo vai contra a autoridade pra impor o que ele quer fazer ali no programa. Ele tira o ponto e ignora a diretora e começa a fazer um programa mais dinâmico, ele fica mais cara de pau, começa a zoar as crianças, fala um monte de merda. Essa coisa mais descontraída que ele faz acaba ganhando a plateia e termina até com o produtor gringo aplaudindo o cara sem entender nada. E de novo, cara, são cenas engraçadas, o Bingo fazendo umas paradas absurdas, tipo colocando Serão Extra do Dr. Silvano e companhia, uma música com uma letra cheia de duplo sentido sexual ali, para as crianças cantarem tudo ao vivo. É bem aquela coisa da internet, quando alguém resgata um desses vídeos de programa dos anos 80 e 90, que é uma parada que é completamente absurda que tá acontecendo ali, a galera fala, como que deixavam isso passar na TV? E aí esse filme mostra um pouco de como isso acontece. Mas assim, repetindo uma coisa que eu falei da trama do filho, eu também acho que tem viradas muito rápidas nessa trama também. Depois desse primeiro programa de sucesso, o Augusto imediatamente já vai pra estilo de vida rockstar. Acaba o primeiro dia, ele já tá lá com um camarim cheio de gostosa, uísque e cocaína. A grande maioria de cinebiografias de personalidades famosas, seja ator, músico ou qualquer outra função artística na real, segue a mesma estrutura de roteiro. Começa com o protagonista no anonimato, e aí ele faz alguma coisa extraordinária que chama a atenção pra ele e ele fica famoso. E aí tem a história de ascensão à fama, que é seguida de uma queda brusca, geralmente ocasionada por consequências de ações e de ego do protagonista. E aí o filme ou termina com um final deprimente ou termina com uma volta por cima.
cima. O filme do Bingo não foge muito dessa estrutura, e a essa altura da trama a gente tá na ascensão. E nisso tem o Bingo se tornando uma força criativa ali do programa de TV. Ele tem o objetivo de virar a maior audiência do horário e começa a trazer várias ideias para tornar isso possível. Ele dá a ideia de ligação telefônica, que na real vem do filho dele, que fez ele perceber que as crianças querem mais interagir com o Bingo mesmo. Ele decide arranjar uma dançarina gostosa para competir com a Xuxa, eu digo, com a Lulu. E daí tem uma outra cena boa, né, que ele tá num bar neon trash vendo a stripper, que é a Gretchen, dançar ali, e tem um corte, um raccord bem feito ali que justapõe a Gretchen no bar trash com ela já cantando e dançando no programa. E essas estratégias resultam no programa chegando em primeiro lugar de audiência. E aqui a gente tem que falar de outra temática bem importante do filme, que é fama. E nisso tem um personagem secundário que eu não mencionei ainda, que é a mãe de Augusto, que é Marta. Marta é uma atriz mais velha que não tem conseguido muitos papéis recentemente, mas que continua tentando aparecer em novelas. Ela e o filho fazem uma comparação ali do ator em busca do holofote como se fosse uma mariposa indo atrás da luz, o que coloca esse tema do filme da busca da fama. E até pelo nome do filme de Rei das Manhãs, parece que também tem uma temática aqui de associar fama com realeza e nobreza. Ou pelo menos uma coisa que o Augusto e a mãe dele fazem ali. Tem esses pequenos detalhes, tipo, o Augusto tem um ritual que ele faz toda vez antes dele atuar, que ele inspira e fala uma coisa do tipo, bora barão. Ele e a mãe atuam numa cena meio bizarra ali, que ele fica chamando ela de condessa o tempo todo. Isso estabelece muito bem como os personagens fazem essa associação e estão ali em busca dessa fama, do palco, reconhecimento, status. Estamos diante do todo-poderoso reizinho da escola. Por acaso, Vossa Excelência Real gostaria de ganhar uma bicicleta no jogo da memória? Isso é uma das principais motivações do Augusto aqui, que ele quer ficar famoso também pra dar na cara da galera que negou uma oportunidade pra ele. No começo ele faz um papel muito pequeno em uma novela da TV mundial. O produtor da novela, interpretado pelo Pedro Bial, é meio mala com ele e fala que ele não precisa de um papel maior, que ele tá melhor como objeto de cena na mundial do que como ator em uma outra rede. O Augusto, que quer atuar na moral, fica puto com isso, manda o Pedro Bial pra puta que pariu e vai embora da TV mundial de cueca. Uma cena que, até onde eu pesquisei, é fictícia. O Arlindo não fez isso de verdade, mas que pelo menos é uma cena boa. Esse arco todo é concluído no programa do Bingo, quando ele finalmente passa a audiência da TV mundial, ele manda uma mensagem ao vivo ali pro Pedro Bial e pisa numa boneca que é pra representar a Lulu. É uma representação da fama subindo a cabeça dele ali de forma imediata, que é pra ser uma coisa negativa, mas ao mesmo tempo dá aquele gostinho bom, assim, quase de filme de vingança, sabe? O protagonista conseguiu se vingar do vilão. A subtrama da mãe atriz é um pouco clichê, mas eu achei ela uma personagem muito bem escrita. Tem um quadro dela mesma jovem, com uma luz forte em cima dele ali, que já mostra visualmente essa questão de ir atrás do holofote, e também que ela é uma atriz que vive do passado. Ela eventualmente ganha um papel em uma novela depois de uns 15 anos sem atuar, mas de última hora acaba sendo substituída por outra atriz. Depois disso ela desiste, numa cena bem triste na real, que termina com ela apagando a luz do quadro dela. Uma boa representação visual ali de como ela tá desistindo de ir atrás do holofote. Essa questão da obsessão pela fama acaba também provocando outro drama grande pro protagonista, porque ele tem esse outro dilema na segunda metade do filme, que é a questão do anonimato. No contrato dele diz que ninguém pode saber qual é a identidade secreta do Bingo. Por isso quem fica famoso é Bingo, o palhaço, e não Augusto, o ator. E esse dilema é muito mais único, muito mais interessante do que o drama dele negligenciando o filho, né? Esses dois dramas até se encontram, porque tem essa coisa do filho ficar bolado que não pode falar pros amigos dele que o pai dele é o Bingo. E aí tem umas cenas do tipo, ele sozinho no recreio, sem amigos, vendo as outras crianças com lancheira do Bingo. Então, pô, todo mundo é fã do pai dele, mas ele não pode falar. O que, assim, eu tenho algum problema com essa trama, porque depois na festa de aniversário dele tem criança pra cacete. Então, assim, ele tinha amigo no fim das contas, né? Mas acho que uma das cenas mais icônicas aqui pra mim é ele vencendo um prêmio pelo trabalho dele como Bingo. Daí ele sai do prédio pra tirar a fantasia, mas não consegue voltar, porque os seguranças não reconhecem ele. Ninguém sabe quem ele é. É uma cena boa pra mostrar o dilema do personagem com o anonimato, que ele tenta resolver escrevendo uma novela pra ele mesmo estrelar, sem ser o palhaço, mas isso não vai pra frente. E tem umas cenas que o personagem tem uns devaneios, tipo ele indo aceitar o prêmio e ao invés de um discurso ele só tira a maquiagem, mostrando a cara dele pra todo mundo aplaude. Mas aí tu percebe que era só ele viajando, não era uma cena real que tava acontecendo. O que foi legal porque essas cenas mais viajadas quebram um pouco com a coisa da cinebiografia padrão, mas eu acho que dá pra sacar também que não é real o que tá rolando ali, porque a fotografia muda um pouco
pouco na hora do devaneio, mas ainda assim tem algumas boas subversões do que você espera de uma cinebiografia aqui nesse roteiro. A cena que o Augusto conta pra mãe que conseguiu um papel, mas que não é numa novela, é como palhaço, eu tava esperando um clichê dela não aceitando ou não levando a sério, mas ela só fica felizona que o filho vai atuar em alguma coisa e é isso mesmo. A personagem da diretora evangélica também tem umas sacadas boas no roteiro. No começo, o Augusto, canastrão como é, aposta com o cameraman que vai comer a diretora. E aí ele tenta sair com ela, lança uns papinhos falando: pare de fazer essa personagem certinha, me mostra quem você é de verdade. E tu espera que vai ser essa trama, né? Que ele vai conquistar ela, que ela vai se soltar. Tem até uma outra cena fazendo piada com isso, né? Que eles começam a transar no restaurante na frente de geral, mas que acaba sendo só outro devaneio do protagonista. Isso não acontece. Porque o que acaba rolando é que a personagem não tava escondendo nada. Ela, de verdade, é ela crente mesmo, ela rígida. Ela combina de sair com ele e leva ele pro culto. Aí acaba que o Augusto só perde a aposta e paga um whisky pro cameraman. Isso eu achei diferente. Mas enfim, a queda do personagem acontece enfim por vários motivos. A mãe dele morre logo depois de perder o papel, e ele não fica sabendo porque tava vadiando por aí, curtindo a fama dele. E nisso ele acaba ficando doidaço de cocaína, o nariz dele sangra no meio da apresentação do programa infantil e por isso ele perde o papel também. E como em cinebiografia essas desgraças acontecem todas ao mesmo tempo, o filho negligenciado dele toma um porre de uísque na casa do cara. Parece que é parte porque ele tá deprimido que o pai não liga pra ele quer chamar a atenção de alguma maneira, e acho que em parte porque ele quer ver por que o pai gosta tanto da coisa ali, né? E aí o Augusto acaba perdendo a guarda do filho também, como eu já disse. Isso tudo resulta naquele plano foda que eu mencionei mais cedo, da câmera saindo dos prédios, que começa com a sequência do Augusto ficando doidão vendo o bingo na TV, socando a tela e cortando o braço, e depois andando por aí sangrando até desmaiar. Isso tudo é muito bem feito. Essa parte final do filme, depois da queda vem a volta por cima, acaba acontecendo bem rápido na real. Mas eu acho que também não precisava de tanto desenvolvimento assim, é quase como se fosse um epílogo ali, a parte que realmente interessa da história já passou. A gente vê o Augusto se reconectando com o filho, fazendo um teatrinho de sombras ali, clandestino pra ele ver pela janela, o que acaba rimando com a primeira cena deles no filme, então isso é bonitinho. E a gente vê que ele foi pra grupos de apoio pra lidar com os vícios dele e que ele encontrou Jesus. Ele eventualmente casa com a diretora evangélica e vai performar uns shows no culto. Eu acho legal que nesse final, apesar de ter essa parada religiosa, o filme não dá tanto foco pra isso, não fica parecendo um filme de pregação. E eu gosto também que o relacionamento dele com a diretora começa com ele falando pra ela largar a máscara e mostrar ela mesma verdadeira, quando na real quem tava com a máscara de canastrão ali era ele. Então é ele quem tem que mudar no final. Isso é maneiro. E eu acho legal também que depois de tanto drama familiar do personagem, a reflexão final dele ali, que fecha o filme, não é sobre família. É sobre fama e o estrelato, o que eu acho justo, porque parece ter sido isso que sempre importou mais pro protagonista mesmo. O filme termina com ele fazendo show na igreja e refletindo que qualquer lugar que tenha uma luz é o lugar pro ator se apresentar, voltando até na analogia lá da mariposa, que dá uma conclusão muito boa pra essa história. E é isso, cara. É um filme que é uma cinebiografia, que tem seus melodramas ali de família e tudo mais, mas que no final, pra mim pelo menos, acabou sendo muito mais uma reflexão sobre a busca pela fama, essa obsessão que atores e artistas no geral têm. O que assim, não é nada de novo pra cinebiografias, né? Mas essa daqui foi muito bem atuada, muito bem feita, e eu adorei ter assistido esse filme. E estamos aqui no final de mais um Projeto Watchlist. Vamos sortear o que vai vir no próximo vídeo, que eu vou tentar fazer em menos de um mês. Vamos ver o que acontece. Eu não tenho ideia do que é isso. Vamos lá, vamos descobrir. Runaway Train. Ok, parece ser um filme de ação dos anos 80 que se passa num trem. Achei bacana, vamos lá.